Pessoal, hoje vou compartilhar com vocês uma história fascinante que vai mudar completamente sua forma de ver a Bíblia. Você já ouviu falar dos livros perdidos das Escrituras? Aqueles textos misteriosos que não foram incluídos no cânon oficial, mas que guardam segredos incríveis sobre nossa fé? Existe um livro em particular que, mesmo não estando no Gênesis que conhecemos hoje, é fundamental para entender a profundidade da criação, a origem do mal e até mesmo o plano de Deus para a humanidade. Um texto tão impressionante que sua ausência na Bíblia levanta inúmeras questões. Estou falando do livro de Enoque, também conhecido como o livro perdido cortado de Gênesis. Não é teoria da conspiração, é um texto antigo que era muito conhecido na época de Jesus e dos apóstolos. Ele nos revela detalhes surpreendentes sobre os eventos anteriores ao dilúvio, incluindo a história dos anjos caídos e dos misteriosos gigantes mencionados em Gênesis 6. Mas antes de mergulharmos nessa história incrível, inscreva-se no canal para não perder nada. Precisamos entender um pouco sobre os textos que ficaram de fora da Bíblia. O cânon bíblico, menos aquela lista oficial de livros inspirados por Deus, passou por um longo processo de seleção. Alguns escritos, como os apócrifos e os pseudoepígrafos, acabaram não sendo incluídos, mesmo tendo grande importância histórica e cultural. O livro de Enoque é especial porque ele expande aquela passagem enigmática de Gênesis 6, que fala sobre filhos de Deus se unindo às filhas dos homens e gerando gigantes. Enoque nos conta que esses filhos de Deus eram na verdade anjos chamados vigilantes, que desceram à terra e ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos sobre metalurgia, cosméticos, magia e astrologia. O mais impressionante é que o próprio Novo Testamento cita diretamente o livro de Enoque. Em Judas 1, 14-15, encontramos uma profecia que vem exatamente desse texto. Isso mostra que os primeiros cristãos conheciam e respeitavam esses escritos. Então, por que esse livro não está na nossa Bíblia hoje? Bem, existem várias razões, desde questões de autoria até algumas doutrinas mais controversas, mas isso não diminui sua importância para entendermos melhor o contexto da Bíblia e a visão de mundo dos antigos. O livro de Enoque nos ajuda a compreender por que Deus decidiu enviar o dilúvio, explica a origem dos espíritos malignos e nos dá uma perspectiva mais profunda sobre a batalha entre o bem e o mal que continua até hoje. Incrível, não é? E tem muito mais para descobrir sobre essa história fascinante. Se você ficou curioso e quer saber mais detalhes sobre o livro de Enoque, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Semana que vem tem mais revelações surpreendentes. Me conta nos comentários, você já conhecia essa história? O que achou dessas revelações sobre o texto que foi cortado do Gênesis? Você já se perguntou sobre os mistérios ocultos da Bíblia? Aqueles textos antigos que não foram incluídos no cânon, mas que guardam segredos fascinantes sobre nossa história espiritual? Hoje vou te contar sobre um livro extraordinário que muitos chamam de o livro perdido cortado de Gênesis. Olá, aqui é o Fatos da Escrita e hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais intrigantes das Escrituras. Não estamos falando de teorias da conspiração, mas sim de um texto conhecido na época de Jesus que revela detalhes surpreendentes sobre os eventos antes do dilúvio. Tudo começa com uma passagem misteriosa em Gênesis 6, que fala sobre filhos de Deus que se uniam às filhas dos homens e geraram gigantes. Mas o que isso realmente significa? Por que Deus ficou tão irado a ponto de enviar o dilúvio? O texto bíblico é bem sucinto nesses detalhes. É aí que entra o livro de Enoque, um texto antigo que expandia exatamente essa história. Enoque, bisavô de Noé, foi um dos únicos homens que andou com Deus e não foi mais visto. Seu livro era tão respeitado que até mesmo o apóstolo Judas o citou em sua carta. O livro conta que um grupo de anjos chamados vigilantes se apaixonou pelas mulheres da terra, eles fizeram um pacto, desceram dos céus e se uniram a elas. Dessa união nasceram os Nefilim, menos gigantes que trouxeram destruição e violência ao mundo. Mas não foi só isso. Esses anjos também ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos, metalurgia para fazer armas, cosméticos para sedução, feitiçaria e práticas ocultas. A terra ficou tão corrompida que clamou aos céus por justiça. O mais fascinante é como esse livro complementa perfeitamente o que encontramos na Bíblia. Ele nos ajuda a entender por que Pedro e Judas falam de anjos que pecaram e foram aprisionados em cadeias. Nos mostra o contexto completo da corrupção que levou ao dilúvio. E sabe o que é mais impressionante? Fragmentos desse livro foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, provando que ele realmente existiu e era lido no tempo de Jesus, claro. O livro de Enoque não substitui a Bíblia. Ele é como uma janela histórica que nos ajuda a entender melhor o contexto daquela época. Nos lembra que a batalha espiritual é real e mais antiga do que imaginamos. E você, o que achou dessa história fascinante? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo sobre os mistérios mais intrigantes das Escrituras.
Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo do Fatos da Escrita.